Muito bem, pessoal, uma excelente terça-feira a todos vocês, mais uma vez aqui, juntos estudando a Lei Orgânica do Distrito Federal. Hoje nós vamos ficar atentos ao artigo 46 ao 52 da Lei Orgânica, trazendo uma nova temática que são os bens do Distrito Federal. Nós temos no nosso curso de 170 questões comentadas e inéditas, questões especiais a respeito desses artigos, então é importante que você concilie a teoria, que está gratuita para você no meu canal do YouTube, com a prática através das questões que estão no site eleitoralcombruno.com.br. Tá certo? Vamos então falar sobre os bens do Distrito Federal. O artigo 46 ele traz para nós a enumeração de quais são os bens do Distrito Federal. Vamos ficar atentos. Primeiro, os que atualmente lhe pertençam, os que vier a adquirir, ou seja, futuro, ou lhe forem atribuídos. Então, presente, aqueles que já existem, os que serão adquiridos ainda e os que lhe forem atribuídos. As águas superficiais ou subterrâneas também são bens do Distrito Federal. As fluentes, as correntes, as emergentes e em depósito, exceto, nesse caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União. Então, muita atenção a essa exceção. Não será bem do Distrito Federal aquelas águas em depósito, neste caso, portanto, as decorrentes de obras da União. 3. A rede viária do Distrito Federal, a sua própria infraestrutura e também os bens acessórios. Então, resumindo, o que nós temos aqui? Os bens atuais, os futuros, águas, aí nós temos que ter atenção às águas em depósito, decorrentes de obras da União, e a rede viária, incluindo infraestrutura, bens acessórios. Esses bens do Distrito Federal, declarados inservíveis, portanto sem utilidade, em processo regular, poderão ser alienados. E quais são as modalidades de alienação possíveis? Licitação, doação, só que a doação somente nos casos em que for especificado pela lei. Tá? Então, essa alienação poderá ser feita por licitação, cabe ainda doação, mas naquilo que a lei especificar. Os bens imóveis do Distrito Federal só podem ser objeto de alienação, aforamento, comodato ou cessão de uso, esses institutos presentes no Código Civil, mediante autorização legislativa. Todos os bens do Distrito Federal deverão ser cadastrados com a identificação respectiva. Nós falamos que os bens da administração, no caso aqui os bens do próprio Distrito Federal, precisam ser identificados, ou seja, precisam ser cadastrados e identificados respectivamente. O uso de bens do Distrito Federal por terceiros poderá ser feito mediante concessão administrativa de uso, permissão ou autorização, institutos esses do direito administrativo, conforme o caso e o interesse público, na forma da lei. Então, se eu tenho um bem do Distrito Federal, o Distrito Federal possui um bem e esse bem será usado por terceiros. Como que será feito esse uso de bens por terceiros? Ele poderá ser feito por concessão administrativa de uso, permissão ou autorização. A aquisição por compra ou permuta, bem como a alienação dos bens imóveis do Distrito Federal, dependerá de prévia avaliação e autorização da Câmara Legislativa, subordinada à comprovação da existência de interesse público e à observância da legislação pertinente à licitação. Então, quando eu falo de aquisição de um bem nas modalidades de compra ou na modalidade de permuta, é importante que haja uma prévia avaliação, preciso avaliar a situação daquele bem e também que haja autorização da Câmara Legislativa. Então, anote esses requisitos que são importantes na hipótese de aquisição por compra ou permuta. O governador encaminhará anualmente à Câmara Legislativa relatório do qual conste a identificação dos bens do Distrito Federal, objeto de concessão ou permissão de uso no exercício, assim como sua destinação e beneficiário. Caso descumpra, isso pode implicar crime de responsabilidade. Então, o que o examinador pode colocar para você? Que importa crime de responsabilidade o governador que não encaminha anualmente à Câmara Legislativa o relatório
com a identificação de bens, objeto de concessão ou permissão. A gente sabe que importa, sim, crime de responsabilidade. Artigo 51. Os bens do Distrito Federal destinar-se-ão prioritariamente ao uso público. Claro, né? Nós temos que sempre preservar o interesse público, respeitadas as normas de proteção ao meio ambiente, ao patrimônio histórico, cultural, arquitetônico, paisagístico e garantido, claro, o interesse social. Nós temos que sempre pensar no interesse público, mas respeitando todas as normativas ao meio ambiente e ao patrimônio. Os bens públicos tornar-se-ão indisponíveis ou disponíveis por meio de afetação ou desafetação. Esses dois institutos do direito administrativo, o primeiro, a afetação, quando atribui a um bem a sua destinação específica, né? Então eu tenho um bem e atribuo a ele uma destinação específica, e a desafetação, nós temos a mudança de destinação do bem. Tá? Então esses bens públicos eles vão se tornar disponíveis ou indisponíveis, seja por afetação ou desafetação. A desafetação, por lei específica, só será admitida em caso de comprovado interesse público após ampla audiência à população. Então, a mudança de destinação de um bem depende de consulta à população. O Distrito Federal utilizará seus bens dominiais como instrumento para a realização de políticas de ocupação ordenada do território. Então, nós temos aqui mais um Instituto do Direito Civil quanto aos bens dominiais. Então, a administração, no que tange o Distrito Federal, utiliza esses bens como instrumento de política de ocupação ordenada, claro, do território. E fechando, a respeito dos bens do Distrito Federal, cabe ao Poder Executivo a administração dos bens do Distrito Federal, ressalvado à Câmara Legislativa administrar aqueles utilizados em seus serviços e sob sua guarda. Então, a quem cabe administrar os bens do Distrito Federal? Legislativo, Executivo, Judiciário? Cabe ao Poder Executivo, ressalvado à Câmara Legislativa administrar aqueles que estão sob guarda da própria Câmara, não é? Bem, este foi o capítulo sobre os bens públicos do Distrito Federal. Muita atenção aqui, especialmente a esse artigo número 52 e o artigo 50. Tá? Esses dois artigos, eles são talvez os mais importantes desse bloco de hoje. Qualquer dúvida, me mande e-mail para cursosbrunooliveira@gmail.com. Bons estudos para vocês e até amanhã com o nosso próximo vídeo.